Boa noite, agora sim. Boa noite a todos. Como vocês estão? Opa, beleza, professor. Estamos bem. Bom, pelo menos... Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ver a câmera? Tá tudo certo aí Sim, no tranquilo. chat de vocês? Beleza. Beleza. Só para eu ter uma noção, aqui nós temos aqui 19 alunos. Tem muita gente para entrar mais ou não? Tem, professor, tem uma cotinha aí que não está conseguindo entrar. Eles estão tentando, estão entrando e saindo para ver se consegue entrar aqui na aula. Tá, eu vou fazer o seguinte. Quem é o Will, o que me mandou mensagem no WhatsApp? Sou eu, professor. Will, eu vou mandar o link inteiro aqui para você, tá? E aí você, em vez de mandar esse link encurtado que eu faço, manda o link inteiro, talvez seja isso. Se bem que eu acho estranho, mas vamos tentar. Pronto, mandei aqui para você. Vamos ver se eles conseguem entrar por esse link completo, tá? Bom, acredito que agora a galera vai entrar. Já estão entrando algumas pessoas aqui. Eu já fiz o esquema aqui no meu Microsoft Teams. Já tentei deixar tudo certo. Vocês viram na mensagem do WhatsApp que eu deixei pronta uma playlist do YouTube, correto? Positivo. Ok, professor, correto. Nessa playlist do YouTube, sempre que a gente o AVA cair, acontecer algum problema para entrar no Teams pelo AVA, o que normalmente todo semestre acontece, pelo menos uma ou outra aula isso acontece, eu já deixo essa playlist do YouTube de feedback, de um feedback, tá? Então, que nem a aula de hoje, por exemplo, que a gente está fazendo pelo meu Microsoft Teams da Anguera. Eu vou fazer a gravação e aí eu já disponibilizo após a aula no YouTube para vocês, tá? E assim sucessivamente. E é claro que, obviamente, eu vou disponibilizar o link para vocês quando isso acontecer, tá? Conseguiram entender? Conseguiram entender? Então, sempre que tiver as aulas, eu copio, eu posto a aula no YouTube, obviamente não listada, né, para não ficar público, e aí eu mando esse link para vocês, e aí vocês têm acesso quando quiserem. Até porque, se eu não me engano, o link do AVA ele demora uma semana até vocês terem a disponibilização ali das aulas, né? E com o link do YouTube, após a aula, ela já fica disponível para vocês. É mais rápido. Então, quando vocês forem estudar para a prova, por exemplo, vocês não vão perder esse tempo de uma semana, né? Que aí, no caso, já seria o tempo da prova. Bom, galera, alguém aqui tem uma boa ideia do que a gente vai estudar nessa disciplina? Creio que é a anatomia do cérebro ou algo do tipo. Bacana, Camila. Anatomia do cérebro. Alguém mais? Ninguém? Eu acho que é um pouco mais do que o cérebro, porque neuro envolve muitas coisas, né? Coluna, um monte de coisa, né? Bacana, bacana. Então, um pouco mais do que o cérebro. Muito bacana. Falando de coluna, no caso, medula.
a gente também vai estudar, perfeito. Mas tem mais coisa. Alguém mais tem alguma ideia? Olha, professor, antes eu dei uma olhada no Google, aí não sei se vale, né? Claro, não. Então, eu vi que é um ramo da anatomia que estuda a organização do sistema nervoso, né? Perfeito, muito bom. Então a gente vai estudar tudo, né, relacionado à organização do sistema nervoso. Exatamente. Mas tem mais coisa. Alguém tem ideia? Ninguém mais? Tenho nem ideia, professor, mais. Professor, se eu começar fazendo pergunta difícil logo no primeiro dia... Bom, gente, por que eu estou falando isso? Então, primeiro de tudo, eu vou me apresentar, e aí depois eu quero conhecer vocês, tá? Antes de eu me apresentar, eu preciso apresentar, basicamente, é claro, a matéria. Então, a nossa matéria, essa matéria, como eu sou professor aqui da Universidade de Ciências Básicas, as disciplinas elas não são muito fáceis, tá? Então eu tento mastigar, eu tento deixar da melhor forma possível, mas já adianto que as disciplinas não são muito fáceis, especialmente essa de neuroanatomofisiologia. Então, quando a gente fala sobre neuro, todo mundo tende a pensar na parte neurológica como uma coisa anatômica. E eu achei que isso foi... Já esperava, mas isso foi interessante da resposta de vocês. Todos vocês, o Wildner, o Décio, a Camila, a Ana Paula, falaram sobre a anatomia do sistema nervoso em si. Mas a anatomia não é tão o foco da nossa disciplina. Ela é o foco, obviamente. Mas o principal foco não é entender o que tem no sistema nervoso, mas sim como o sistema nervoso funciona. Isso chama-se fisiologia. Então, entender a fisiologia do sistema nervoso é o principal foco da nossa disciplina. E é óbvio que entender como o principal sistema do corpo humano funciona não é das missões mais fáceis, né? Mas o curso de vocês é um curso muito difícil. Eu acredito que a turma de vocês aqui são do terceiro semestre, né? Sim. Isso. Então vocês já estão com a noção aí de que o curso de vocês não é tão simples. Mas essa disciplina ela vai dar algumas noções básicas aqui do que vocês, ao longo do curso de psicologia, vão aplicar, tá? Entenderam a diferença um pouquinho entre anatomia e fisiologia? A anatomia é mais como o sistema nervoso, o que tem no sistema nervoso, né? Do que é feito o sistema nervoso. O sistema nervoso é feito de cérebro? Eu não gosto muito dessa palavra, mas vocês vão entender o porquê depois. É feito de medula? Também, é feito de medula. O que mais? É feito de nervos. Alguém já bateu o dedinho na quina da mesa? Dói, né? Por que será que dói? A gente vai entender a questão de nervos, de plexos, de neurônios. Todo mundo já ouviu falar de neurônio, mas alguém sabe o que é de fato neurônio? Alguém já viu um neurônio? Mesmo que seja num desenho, ele é uma célula, mas eu dou a disciplina, não sei se vocês têm no curso de vocês, a disciplina de ciências celulares, né? Ciências celulares e moleculares, CMC. E nessa disciplina, eu peço para cada aluno fazer uma maquete, desenhar uma célula, fazer uma maquete de uma célula. E todos os alunos desenham uma célula redonda. Uma célula redonda, com uma membrana, com um núcleo, com DNA dentro do núcleo, toda bonitinha. Mas ninguém desenha o neurônio. E o neurônio é uma célula. Mas por que ele tem toda aquela diferença? Por que o neurônio parece que não é uma célula de tão diferente que ele é das outras? Isso tem um motivo. Tudo no nosso corpo, tirando o apêndice, tudo no nosso corpo tem um determinado motivo, para estar ali ou para ser daquela forma. Então, a anatomia do corpo humano,
ela é uma resposta de como o nosso corpo funciona. Se eu perguntar para vocês, pensem, se eu perguntarem para vocês como uma pessoa hipertrofiada de academia. Bom, vocês vão imaginar na mente de vocês uma pessoa forte, musculosa, grande. Por quê? Porque todas têm aquela mesma anatomia. Porque aquele estímulo que elas estão dando, que no caso é o treinamento físico, é um estímulo que altera a fisiologia do corpo, altera o funcionamento do corpo. E aí, consequentemente, o corpo se adapta àquilo e altera a anatomia. A mesma coisa, por exemplo, no caso de obesidade. Se eu perguntar para vocês, se eu pedir para vocês imaginarem uma pessoa que come 3 pizzas toda noite, vocês vão imaginar uma pessoa obesa. Mas por quê? O que acontece até aquela questão de obesidade? É uma fisiologia alterada que culmina num aumento de tecido adiposo, consequentemente a pessoa fica obesa. Então, toda a anatomia do corpo humano, ela é uma resposta a como o corpo humano funciona. Então, o primeiro de tudo que a gente entender é como o corpo humano funciona. E a partir disso a gente começa a entender as variações anatômicas. Por isso a fisiologia, entender como o corpo funciona, é tão importante. Até porque para vocês conseguirem aplicar os conceitos que vocês aprendem, vocês precisam entender como que o corpo humano funciona. Tudo bem? Tudo. Beleza. Bom, beleza então. Só para eu saber, tem alguém aqui na sala hoje do primeiro semestre? Eu sei que o primeiro semestre também teria essa disciplina, mas tem alguém aqui que já é do primeiro semestre? Não? Na sala? Todos são do terceiro? Sim. Beleza. Bom, então, finalmente, agora a gente já tem 30 alunos aqui na sala. O meu nome é André. Eu sou professor da Anhanguera faz 2 anos. Não sou tão antigo assim de casa, mas antes da Anhanguera eu dava aula na Unicamp, que foi onde eu fiz o meu mestrado. Na verdade, na Unicamp foi onde eu fiz toda a minha vida. Fiz graduação, fiz o meu mestrado, vou voltar a fazer o meu doutorado agora, que justamente é com o sistema nervoso. Então, eu amo essa disciplina, eu amo esse tema. Eu estou muito ansioso para falar com vocês sobre esse tema. Mas, basicamente, a minha vida inteira foi lá dentro da Unicamp. Minha Unicamp não era em Campinas, como é famosa. A minha Unicamp era do lado, ali em Limeira, uma cidadezinha bem pequenininha, não sei se vocês conhecem, tá? É uma cidadezinha bem pequenininha do lado de Campinas. E alguém consegue adivinhar no que eu sou formado? Vamos fazer essa brincadeira. Eu dou 50 pontos na prova. Administração. Aí todo mundo fala, né? A hora que tem ponto, todo mundo fala. Se alguém acertar em 1 minuto, eu dou 50 pontos na B1. Prometo. Biologia, sei lá. Não. Neuro? Não, também não. Educação física? Também não. Medicina? Também não. E psicologia? Também não. Acho muito bacana, mas não é minha formação. Psiquiatria? Fisioterapia. Também não e também não. Gente, eu sou formado... Quem falou educação física? Eu. Daiane. Daiane. Quase, hein, Daiane? Quase. Bateu na trave. Eu sou formado em ciências do esporte. Tá? Que é quase a mesma coisa que educação física.
tá? Mas tem as suas diferenças e as suas particularidades. Na prática, acaba sendo quase a mesma coisa, mas a teoria do curso é bem diferente. E eu entrei na graduação, fiz Ciências do Esporte, só que logo no meu primeiro semestre da graduação, a Unicamp ela é uma universidade pública e a maioria dos cursos são integrais, manhã e tarde. E aí não sobra muito tempo para trabalhar durante a graduação, porque a gente tem que estar na universidade de manhã e de tarde. Só que existem alguns processos seletivos que você consegue trabalhar, em alguns locais dentro da faculdade. E eu fui selecionado em um processo desse e eu precisava escolher um lugar, precisava arrumar um lugar para trabalhar lá dentro da universidade. E aí tinha tudo que vocês imaginarem, biblioteca, bandejão da faculdade, que é basicamente uma cantina, tinha um monte de local, um monte. E eu falei assim, não, vou tentar alguma coisa que pode ser benéfica para mim. Não só um trabalho, mas algo que eu possa aprender. E eu fui trabalhar no laboratório. Falei, não, eu quero trabalhar em laboratório. E aí tinha que escolher algum laboratório e torcer para que os professores, os donos do laboratório me aprovassem lá dentro. E eu consegui entrar no laboratório de fisiologia aplicada. Então, no meu primeiro semestre de graduação, eu tive que trabalhar num laboratório de fisiologia aplicada. E basicamente, o que eu fazia nesse laboratório? Eu não sabia nada, estava entrando na graduação, não tinha conhecimento nenhum. E a galera lá, toda da pós-graduação, o que eu fazia? Eu limpava a bosta de rato. Então, o laboratório trabalhava com um modelo experimental e eu estava lá para limpar xixi e cocô dos animais todas as noites. Então, basicamente, foi esse o meu primeiro trabalho no meu primeiro semestre de graduação. Só que eu estava num local onde as coisas que eu aprendia nas aulas da faculdade, eu conseguia aplicar à noite. Nos intervalos ali do trabalho, quando acabava. Então a galera estava rodando experimento lá e eu ficava só olhando os experimentos, ficava fazendo pergunta, o que era tal coisa, o que era tal coisa. Não sei se vocês já viram os capacetes com eletrodos. É bem bacana de você ver no computador a computação gráfica dos eletrodos no cérebro. Tem uma análise também, que é uma máquina de ressonância magnética, que você consegue ver a funcionalidade de todo o sistema nervoso central, é bem bacana. Eu fui aprendendo. E aí passou 1 ano, passou 2 anos, e eu me apaixonei pela fisiologia. Desde o início eu estava nessa vibe, e acabei me apaixonando pela fisiologia. E aí, eu tentei dar um passo um pouquinho além, quando eu estava no 3º ano de faculdade, e eu fui trabalhar com biologia molecular. Então, no meu 3º ano de faculdade, fui trabalhar com biologia molecular, que é a genética aplicada à parte clínica. E aí sim, eu parei de cuidar dos ratos de todo mundo. Só cuidava dos meus a partir daquele momento. Então, tinha lá muitos animais, que não eram ratos, eram camundongos aí, mas comecei a trabalhar com esse tipo de animal. E aí eu tinha os meus próprios animais, eu me sentia o dono do mundo, Tinha os meus próprios animais, podia fazer a minha própria pesquisa. Eu estava apaixonado ali, naquele momento, na biologia molecular. Só que biologia molecular é um terror, é muito complicado. A genética e biologia molecular é muito complicado. Só que eu me apaixonei mais do que em relação à fisiologia. E aí eu acabei a graduação com biologia molecular. Falei assim, nossa, eu amo isso aqui, mas eu ainda não sei nada. Vou para o mestrado. E aí eu fiz o meu mestrado em biologia molecular também. E quando eu entrei no mestrado, eu acabei fazendo uma especialização. Fugi um pouco da área de neuro, fui trabalhar um pouco mais com músculo, com tecido adiposo, em relação à funcionalidade do corpo. Só que durante o mestrado, quando eu iniciei o mestrado, eu iniciei uma especialização, um curso de especialização junto com o mestrado, que era aqui em São Paulo. Não sei se vocês conhecem a Unifesp, que fica ali perto do Centro Olímpico, na Santa Cruz.
eu morava em Limeira, né, mas fui aprovado aqui na Unifesp e vim para cá. Então, todo mês eu vinha para cá fazer uma especialização que era em fisiologia do exercício. Eu tinha saído um pouco da área do esporte, do exercício, e essa especialização, que é na medicina da Unifesp, me trouxe de volta essa questão de entender um pouco mais o corpo humano mesmo, não trabalhando com animal. E nessa especialização, ela foi muito voltada para a funcionalidade neuronal do exercício físico. Até mesmo em relação à reabilitação, alguns pacientes neuropatas, né, paciente com Parkinson, com Alzheimer, com outras neuropatias. Então, eu fui juntando esses conhecimentos ao longo do tempo e fui alinhando com aquilo que eu gostava. Então, apesar da minha formação em ciência do esporte, né, eu não trabalho com esporte, trabalho muito pouco com exercício físico e acabei me apaixonando por essa parte de funcionalidade do corpo humano, seja fisiologia ou seja biologia molecular. E aqui estou, dando aula para vocês. Eu amo lecionar, é o que eu gosto, é o que eu quero para a minha vida. Então, desde que eu ainda estava no mestrado, eu já lecionava lá na Unicamp. Quando eu acabei o mestrado, eu recebi o convite aqui da unidade onde vocês estudam e vim para cá de coração e peito aberto. Já dei aulas para biomedicina, farmácia, fisioterapia, educação física, nutrição. Dei aula para o direito e vocês são o 7º curso que eu dou aula aqui na faculdade. Então, eu estou muito ansioso para dar aula para vocês. Nunca dei aula para a turma de psicologia, apesar de eu achar sensacional o curso de vocês. E eu espero passar um pouquinho desse conhecimento, espero que vocês entendam o quão bonito é o sistema nervoso e quanto ele consegue controlar basicamente tudo que nós somos, o que pensamos, o que fazemos, como fazemos. E eu espero que vocês possam sair daqui ao final do semestre, obviamente aprovados na disciplina, mas com essa sensação de terem aprendido como funciona o principal sistema do corpo humano. Então é isso. Esse sou eu e essa é a disciplina. Agora eu quero conhecer um pouquinho de vocês. Então, se vocês puderem rapidamente se apresentarem, dizer quem vocês são, o que vocês querem fazer ao final do curso, quando vocês se formarem, se já trabalham na área ou não, para a gente se conhecer um pouco mais. Pode ser? Pode, professor, vai ter que mostrar a cara? Esse é um trato que eu faço com os meus alunos, tá? Desde que a pandemia aconteceu, eu nunca tive problema. Espero não ter com vocês. Mas, por hora, não precisa, tá bom? Pode só se apresentar. Se quiser ligar a câmera, liga. Se não quiser, não liga também. Eu gostaria que ligasse. Mas, se vocês não quiserem ligar agora, não precisa. Mas vamos lá, gente. Alguém se apresenta aí. Boa! Boa, Dérico. Vai lá, então. Comece você. Boa noite, Boa noite, professor. Tudo bem? Bem. Bom, meu nome é Odércio, né? Eu estou aí no curso de psicologia, nunca trabalhei na área, né? Não tenho conhecimento algum sobre essa área. Eu sou motorista de ônibus, né? Trabalho com transporte coletivo e estou aí entrando nesse mundo aí, né? Querendo aprender, conhecer mais sobre tudo isso aí que os professores têm para nos ensinar. E agora é um prazer aí aprender sobre a palavra difícil, né? Neuroanatomofisiologia. Isso. É complicado mesmo. É isso aí, eu tenho 46 anos de idade, né? E moro aqui em Ferraz de Vasconcelos. Estamos aí para fazer parte dessa equipe aí. Bacana.
Mas você pensa Beleza. em trabalhar na área da psicologia? Pensa em atuar na clínica, na psiquiatria, em algum local ou não? Professor, Ainda não eu sabe. penso. Não, eu tenho a intenção assim, de agregar com a minha profissão. Como eu sou motorista, trabalho no trânsito, eu tenho vontade de trabalhar como psicotécnico, montar aí um treinamento voltado aí para o pessoal do trânsito mesmo, né? Entendi. Psicologia do trânsito e tal. Essa é a minha intenção, agregar, né? Como eu já tenho profissão, né? Como eu já tenho a profissão, quero agregar esse conhecimento. Bacana. Muito bacana. Muito Né? bacana. Então, Pode ser que futuramente eu venha pensar em abrir uma clínica, né? Eu tenho um irmão também que já é psicólogo, ele tem clínica, tudo. Pode ser, né? Não sei. bacana, super bacana. Muito bacana. Legal. Então, prazer, Décio. Obrigado aí Prazer. pela sua apresentação. Espero que você saia daqui sabendo bastante sobre sistema nervoso e neuroanatomofisiologia do corpo humano. Tá bom? Beleza, professor. Obrigado. Bom, tem a Ana Paula e a Camila que levantaram a mão. Podem ir lá. Então, vou começar. Boa noite, professor. Boa noite. Meu nome é Ana Paula. Eu sou GCM há 24 anos de carreira. Bacana. E atualmente eu sou conciliadora e mediadora judicial do Tribunal de Justiça. Então, eu escolhi a psicologia porque me despertou a curiosidade, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com conciliação e mediação, sobre o comportamento do ser humano. Precisava, né? E aí, a psicologia ela já era um sonho antigo, então isso só ajudou a aguçar mais a vontade de estudar psicologia, e estou aqui. Como eu sou muito curiosa, eu acredito que eu estou partindo aí para o ramo de pesquisa, né? Porque eu quero saber como é que funciona, o que leva a pessoa a ter aquele certo tipo de comportamento que, para muitos, né, a gente não compreende, mas eu quero saber o porquê. O que acontece dentro do cérebro da pessoa para que ela chegue a determinados comportamentos. Muito bacana, muito bacana. Prazer, Ana. 24 anos de GCM, já é perfeito, olha. Muito bacana aí, buscando conhecimento num curso de graduação tão completo, né? Como é psicologia, para poder aplicar aí na sua área. Muito bacana. Prazer, viu? Prazer foi meu. Camila? Oi, professor. Meu nome é Camila, tenho 28 anos. Eu sou auxiliar fiscal. Eu fiz contabilidade, mas como minha vontade sempre foi fazer psicologia, eu acabei trancando contábeis para fazer psicologia quando veio a oportunidade. Entendi. E eu quero fazer organizacional mesmo. Talvez mais para frente, assim, acabar tipo fazendo consulta e tudo mais, mas a minha vontade mesmo é fazer organizacional. É trabalhar no ambiente empresarial, na parte de psicologia. Isso. É isso? Bacana. Isso. Bacana. Prazer também, Camila. Espero. Gosta do tema da disciplina de hoje ou não? É isso que vocês não falaram. Sim, pode ser sincero, tá, gente? Vocês podem ser sinceros, tá? Não, eu gosto. Não tem problema, não. Eu gosto. Essa parte, assim, que fala bastante sobre, enfim, sobre o corpo humano em si. E principalmente também psicanálise é o que eu mais gosto, assim. Tipo, a parte da biologia em si e psicanálise. Temos uma fã de Freud aqui. Bacana. Sim! Professora, eu acho que a sua disciplina também tem tudo a ver com o que eu estou decidindo aí até o momento a seguir, né? O segmento de pesquisa, entender como é que funciona essa parte neurológica. Aplicável, né? Aplicável talvez outras disciplinas vão complementar muito mais, mas pelo menos aqui a gente vai entender como funciona tudo isso. O que é uma alteração, por exemplo, o que a falta de sono, por exemplo, pode fazer no corpo, enfim, entre outros fatores. Eu acredito que possa agregar bastante, sim. Com certeza. Angélica? Oi, professor. Boa noite. Boa noite.
Não vou ligar a câmera que já tô de pijama. Mas então, meu nome é Angélica, eu tenho 23 anos, sou formada em técnico de administração, graduada em recursos humanos e tenho especialização em ACESM, de gestão de pessoas pela PUC. E atualmente eu trabalho com recursos humanos, mas eu nunca pude aplicar teste, né? Porque só quem pode aplicar teste é o psicólogo. Ah, entendi. Sim. Então, eu quis fazer psicologia para dar um complemento no meu currículo e poder ter esse a mais, que é a aplicação de testes. Muito bacana, muito bacana. A sua especialização é no quê? ACESM. O que é? Desculpa, eu não conheço. Eles são testes para identificar certos comportamentos, mas não da área psicológica, porque não poderia. O ACESM, ele ajuda o gestor a identificar quais pontos melhorar daquele colaborador. Ou dar Entendi. colaborador, que é o DISC. Que bacana. Isso. Já tem vaga na Anhanguera, hein? Na Anhanguera tem. A Croton trabalha bastante com isso. Muito bacana. E aí você quer se formar em psicologia justamente para conseguir entender e aplicar, né, esses testes. Exatamente. Perfeito. Muito bacana. É mais uma da psicologia organizacional, né? Da turma de vocês. Sim. Jaqueline, a próxima? Quem que é? Agora tem 3 aqui. Camila, Angélica, Letícia e Jaqueline. Quem vai? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Então, bacana. Boa noite, professor. Boa eu sou noite. formada em recursos humanos, né? Pós-graduada em psicologia organizacional. Hoje eu trabalho com equipes e estou fazendo curso de psicologia. E lá na frente eu gostaria de fazer uma especialização em neuropsicologia clínica. Olha que bacana. Eu gosto. Muito bacana. Então, você pretende continuar também na área do recursos humanos, mas já tem uma especialização na área da psicologia, agora quer complementar tudo isso com a graduação, para depois trabalhar com a parte clínica da psicologia. Isso. É isso? Isso. Perfeito. Obrigada. E você gosta também de psicanálise, como falaram, ou prefere, tem outras vertentes aí? Eu acho que de tudo um pouco, né? De tudo um pouco, ainda não decidiu. Não. Isso é bom também, viu? Eu também, a hora que eu me formei, eu também não tinha decidido muito ainda não. Então, eu entendo perfeitamente. Quem mais? Boa noite, professor. Boa noite, Letícia. Meu nome é Letícia, né? Tenho 21 anos. Eu sou assistente de RH. Então, também tenho, por enquanto, né? Eu penso mais na área organizacional. Mas também penso em outras áreas, então estou meio em dúvida se eu continuaria na que eu já estou ou se eu sigo a risco em outra área. E eu entrei escolhi esse curso de psicologia justamente por isso, porque eu comecei a trabalhar no RH, antigamente eu não tinha nem faculdade, sem nada, comecei como jovem aprendiz, e aí eles resolveram me efetivar só pela questão da prática mesmo, mas eu não tinha Formação. Não tinha formação. E aí foi onde despertou o desejo, né, de entender um pouco mais, até porque onde eu trabalho são muitas pessoas, e aí cada um tem um tipo de comportamento, e aí eu decidi, né? Precisava, né? Então, e justamente mais para agregar nisso. Mas, assim, não sei direito se eu seguiria, continuo onde estou, ou se arrisco uma nova área. Vai pensar ainda nos caminhos a serem trilhados, né? Isso. Mas muito bacana também, muito bacana. Daqui a pouco vai virar analista, já vai subir de cargo, com certeza. Sim. Obrigado. Quem mais, gente? Bom, tem algumas mãos levantadas aqui, mas eu acho que todos já falaram.
Quem mais para se apresentar aí? É bacana eu ter esse feedback de vocês. Eu conhecer um pouquinho de vocês, eu entender a aplicabilidade de vocês também. Isso é bem bacana, até para nossa disciplina, tá? Então, por favor, vamos lá. Georgina, olá, boa noite. Tudo bem, professor? Graças a Deus, e você? Tudo bem. Bom, inicialmente, para mim foi curiosidade o curso, a possibilidade de fazer só a clínica mesmo, fazer algumas pós, mais voltado para o atendimento clínico. Eu tenho 62 anos e sou aposentada. Olha só, que bacana. Mas você quer trabalhar com a parte clínica da psicologia, então? Isso. Depois de muito tempo dentro de uma escola, eu acho que é necessário. Você trabalha com escola infantil? Isso, eu trabalhei na educação infantil na prefeitura. Por quanto tempo? 10 anos. Já foi um tempo já para... deu para ter uma noção da necessidade. Muito bacana, muito bacana. Bom, temos alguém da área clínica. Eu fiquei perguntando porque como eu sou leigo, né, em relação, obviamente, à área de vocês, né? Não é a minha área de formação. Então, eu acho bacana conhecer as diferentes áreas de atuação de vocês, mas não só conhecer pelo guia do estudante, né? Pela internet, mas sim ouvir de vocês essa aplicabilidade. Muito bacana que tem diferentes áreas. A primeira agora que quer a parte clínica aí da psicologia. Muito bacana. Obrigado, Georgina. Obrigado. Quem mais, gente? Tem bastante gente na sala, hein? O povo aqui é meio tímido, viu, professor? Nessa disciplina isso é um perigo, hein? Eu não sei nas outras, mas na área básica... Bom, ninguém mais? Então, tudo bem. Professor, pode falar. Fazer uma pergunta. Essa sua disciplina, ela é mais, tipo assim, não é mais... você apresenta mais em slides ou tem algum livro didático? Ou você vai fornecer para nós? Não, eu vou dar bastante slides. Eu vou mesclar, é claro que eu vou mesclar. A gente vai ter vídeos, a gente vai ter alguns materiais complementares. Sempre no pós-aula eu vou tentar colocar um artigo de leitura simples em português, interessante para vocês complementarem ali ou ver alguma curiosidade dos temas da nossa aula. Naquele momento pré-aula, eu vou sempre tentar deixar um vídeo de 5, 10 minutinhos, tá? Interessantes ali, aqueles vídeos do YouTube. O YouTube é uma plataforma, ele tem o YouTube Edu, né, que é a plataforma educacional do YouTube. Então, é muito boa. Não sei se vocês conhecem, a gente vai conhecer um pouco aqui. O YouTube Edu é uma plataforma sensacional, que traz educadores dando aula sobre determinados temas também de uma forma bem simples e bem completa. Então, a gente também vai ter vídeos, a gente vai ter slides, a gente vai ter artigos. Vou tentar mesclar tudo aqui para vocês. Beleza. Que lá no AVA não tem nada assim, né? Que nem nas outras matérias, sempre tem algumas coisas disponíveis. Eu tomei um susto também, viu? Confesso para você. Porque, assim como para vocês, para nós, professores, o sistema ele subiu hoje. Então, o nosso sistema subiu hoje. E o tipo da disciplina de vocês é a disciplina AMP, né? No caso, HAMP. E eu também nunca dei uma disciplina AMP. Eu sei como dar e tudo mais, porque eu vi a aplicabilidade dos meus colegas, conversava em relação a isso, mas essa é a primeira disciplina desse tipo que eu estou ministrando aqui na universidade. Eu sempre dei aquela HMI, que é aquela que tem o livro, a gente segue o livro. Certo. Mas nessa disciplina aqui, o sistema não provê nenhum material. Todos os materiais sou eu que vou colocar para vocês. E como eu descobri isso hoje, eu ainda não consegui colocar todos os materiais. Mas durante essa semana eu vou tentar complementar os pontos lá. E aí sempre que acabar a nossa aula também eu vou colocar o slide à disposição de vocês. Tudo bem? Ok, professor. Obrigado. É isso.
Alguém mais tem alguma dúvida? Professor, Oi. vai montar grupo de WhatsApp? Perfeita questão. Excelente questão. Já vou explicar logo na sequência, tá bom? Mas é uma excelente questão. Bom, gente, como vocês podem perceber, eu sou um professor que eu prefiro, tá, ter uma relação mais amigável com os alunos. Eu não gosto de ser um professor que tem uma relação muito hierárquica, tá? É claro que em relação à disciplina, o meu conhecimento é muito acima do que o de vocês, porque essa é a minha área. Mas eu não excluo todo o conhecimento de vocês de vida e de trabalho nas respectivas áreas de vocês. Então, eu gosto de fazer as minhas disciplinas como se fossem bate-papos. Porque se eu chegar aqui para vocês e começar a falar sobre micróglia, sobre a função dos oligodendrócitos dentro da medula espinal, se eu começar a falar para vocês sobre as 3 meninges, a pia mater, a aracnoide e a dura mater, vocês não vão entender nada. E isso é a disciplina. Então, o ideal é que vocês participem da aula e que a gente faça sempre essa troca, tá? Eu falo de determinados conteúdos e aí vocês vão sempre tirando dúvidas, fazendo perguntas. Primeiro, para que a aula seja mais gostosa, e segundo, para que vocês consigam aprender na aula. Porque se vocês ficarem quietos durante a aula, falarem, depois eu estudo, não vai dar. É muita coisa. E não é que é muita coisa simples. A gente está falando de sistema nervoso. Só a divisão do sistema nervoso já dá para pifar o Nintendo aí. Imagina a funcionalidade dele. Tá? Então, eu prefiro, eu gosto de ter uma relação horizontal com os meus alunos. Tá? E aqui na Anguera, eu nunca tive problemas com isso. Na verdade, eu tive com a turma de Direito, mas eu acho que vocês não vão ser como a maioria da turma de Direito que eu acabei pegando. Tá? Então, eu espero que a gente possa fazer essa troca. Tá? É claro que se não for o jeito que vocês gostam de ter aula, se vocês quiserem que eu dê a aula expositiva, que eu jogue o slide, fique falando as informações e vocês vão absorvendo aí, tudo bem. Mas não é o que eu sugiro. Tá bom? Beleza, professor, beleza. Fechou. Então, a gente precisa, tá? Vocês precisam participar. Algumas coisas que são importantes para que isso aconteça. Podemos fechar esse combinado, então? Vocês prometem participar da aula, não levarem dúvidas embora? Sim. Professor, a Maísa. Eu entrei agora porque eu não estava conseguindo acessar o link da aula. Eu sou do 10º semestre, né? Na verdade, eu estou fazendo umas matérias que faltou para terminar esse semestre. E aí eu estava super perdida, então eu não vi o que o senhor falou antes. Tá, na verdade, a gente só está batendo um papo, tá? Eu me apresentei, falei um pouquinho da disciplina, conheci um pouco de vocês também. Então foi só isso até agora. A disciplina, de fato, ainda não começou a pegar, tá? Mas daqui a pouco começa. Como que eu consigo pegar os links do Teams que não tem lá no... Excelente questão também, mas isso junta com a pergunta da Ana Paula. Eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Beleza, obrigada. E aí, E aí, se vocês tiverem dúvida, a gente volta. Então, estamos combinados que todos vão participar da aula? Ou pelo menos a maioria? Sim. Ok, professor. Vocês prometem para mim que vocês não vão levar dúvidas sobre sistema nervoso simpático e parasimpático para casa? Com todo esse medo que o senhor está colocando na gente, não dá, né, para não perguntar nem tirar dúvida. Professor, não assusta o povo, não, professor. Não assusta, não.
Eu vou mostrar o plano de ensino para vocês daqui a pouco e aí vocês vão entender. Não, reclamem com Deus, tá? Aqui a gente só tem que ir falar sobre o corpo humano, mas qualquer reclamação, a culpa é de Deus, que criou o corpo como nós temos. Parasimpático, vamos falar só de simpatia, tiramos de letra, então. Obrigado, perfeito, perfeito. Bom, gente, então vamos criar algumas regrinhas, tá? Eu tenho uma relação muito boa com os meus alunos, tá? Com a grande maioria deles. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter essa relação horizontal em relação à disciplina, tá? A primeira coisa é o que a Ana Paula perguntou. E aí junta a pergunta da Ana Paula com a Maísa, tá? Para vocês não terem problemas em relação a link, em relação a montar grupos, tá? Em relação à apresentação de trabalhos, em relação ao que a compartilhar o conhecimento que vocês vão tendo ao longo do semestre, vi um meme engraçado em relação à disciplina, vi um conteúdo legal, um vídeo legal, uma foto sobre o cérebro, uma curiosidade, enfim, tá? Qualquer coisa em relação à nossa disciplina, é bacana que vocês troquem esse conhecimento entre vocês e eu também participe desse processo, tá? Então, a primeira coisa, primeiro para tirar todos os pontos em relação a problema de link, problema de entrar na sala, se alguém teve algum problema, montagem de grupo, se alguém ficou dentro, se alguém ficou fora do grupo, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Montar um grupo no WhatsApp. Tudo bem? Ok. Porque a hora que a gente monta o grupo no WhatsApp, acabam-se todos esses problemas. E aí, é claro, no grupo do WhatsApp, vocês vão se ajudando, vocês vão... a gente vai debatendo, tá com problema de link, manda lá. Quando a gente for montar grupos aqui para discutir alguma coisa, para fazer algum trabalho, vocês também... tô sem grupo, tô com grupo, esse aqui tá precisando de um e tudo mais. Então, tá? E aqui a gente tem uma turma, basicamente uma turma de um mesmo semestre, que começou juntas antes da pandemia. Temos outros alunos, que nem a Maísa acabou de falar, que ela já está no 10º semestre, já é praticamente psicóloga, só está aqui finalizando algumas disciplinas. Mas eu já dei disciplinas aqui na Anhanguera para 5 turmas diferentes, de 5 cursos diferentes. E fazendo esse sistema deu sempre certo. Então não é com vocês que vai dar errado, né? Um outro ponto, tá? Em relação à disciplina. E aí sim vem a pergunta que, se eu não me engano, a Camila me tinha feito. Eu quero vocês com a câmera aberta na sala, tá? Então, a partir da semana que vem, não precisa ser a partir de hoje, mas a partir da aula que vem, eu quero vocês na sala com câmera aberta. Tá bom? Professor, mas eu tô de pijama, mas eu tô comendo. Gente, se não estiverem no banheiro, câmera aberta. Tá? Por quê? Não se preocupem em relação aonde vocês estão, se está com filho, está com cachorro, está com mulher, está com marido, está na rua, está no ônibus, está em casa, está de pijama, está comendo. Eu não me importo com isso. Isso aqui não é aula de estética. Tá? Eu quero ver vocês para que a gente possa aproximar como se nós estivéssemos em sala de aula. Porque eu ficar aqui olhando as iniciais de vocês, primeiro que para mim é muito chato, e quando a gente está com as câmeras abertas, vocês vão ver que isso fica muito... A troca de conhecimentos, a questão das perguntas, das discussões, fica muito mais saudável, tá? Do que se vocês ficarem todos com a câmera desligada, levantando a mãozinha para falar. Tudo bem? Combinado. Beleza. Beleza, professor. Para desencargo de consciência, tem uma turma aqui na faculdade que eu gosto muito. Eu gosto muito deles. Que é a turma da enfermagem de manhã. Então, vocês imaginem a turma da enfermagem, tá? De manhã. Eu dou aula segunda, 8 horas da manhã. Sexta-feira, 8 horas da manhã. Sábado, 8 horas da manhã. Então, a galera vem descabelada, lavando louça, fazendo chapinha. Não tá nem aí.
mas está com a câmera aberta prestando atenção na aula. Eu entendo, gente, que vocês estão fazendo outras coisas, tá? Não quero que vocês estejam aqui sentados na mesinha. Se tiver, melhor, mas se estiver fazendo outra coisa, não tem problema nenhum, tá? Eu só quero que vocês estejam com a câmera aberta e sempre conversando, tirando as dúvidas aqui durante a aula. Tudo bem? Fechou, Beleza. professor. Beleza, então. Beleza. Temos esses dois combinados. Eu não sei quem é o representante de vocês, mas o Will, ele me mandou a mensagem. É o Will mesmo, né? Will e Camila. Isso, professor. Pirelli. Positivo. Tá. Eu vou mandar aqui o link do grupo do WhatsApp para ele e ele disponibiliza para vocês, tá bom? Quem é o representante? Will. O Will é o representante e eu sou a Do vice. terceiro sou eu, Will. Bom, eu vou mandar também no grupo, tá? Tem No um grupo semestre da psicologia. específico, então. Camila, você está no grupo? Ou tem alguém do seu semestre que está no grupo? Professor, eu, Camila, sou do terceiro. Eu sou vice do Will. Eu acho que é outra pessoa. Ah, tá. A Maísa, né? Que é do 10º. Isso, na verdade é o que eu falei, eu tô só cumprindo 3 matérias, então não tenho um semestre específico. Ah, tá. Perfeito. Mas do 10º, quem é responsável é a Paula. Tá. Então eu vou mandar o convite lá, o linkzinho para vocês entrarem na turma pelo grupo da psicologia e também mando pro Will, aí ele dispara para todos vocês e a representante do 10º manda para você também, e assim todo mundo consegue entrar, tudo bem? Representantes psico. Pronto. Já mandei aqui para vocês. Beleza? Deixa eu só... A Paula acabou de me passar já o grupo. Ah, perfeito. Obrigada, E aí agora doutor. vocês... Que é isso, vocês vão entrando agora. E aí, tudo em relação a essas coisas, a gente vai discutindo lá, tá bom? Vale ressaltar. Eu diria se soubesse. Oh, meu Google aqui. Vale ressaltar. O ideal é que as nossas aulas sejam pelo AVA, que vocês entrem no AVA, e pelo AVA acessem o link da aula, tudo bem? O que está acontecendo aqui? Né? Eu não sei o porquê, até hoje eu não descobri o porquê, mas todo funcionário da Croton /Anhanguera, todo funcionário tem o seu e-mail institucional. Né? Então, quando a gente entra na Croton, como qualquer empresa, né? Você entra, ganha um e-mail institucional. E aí, quando veio a pandemia, que teve a questão do Microsoft Teams, no último semestre do ano passado, eles criaram um outro e-mail com outro Teams, que é aquele do AVA. Então, vocês têm o de vocês e nós temos o nosso pelo AVA. E aí virou uma bagunça, porque os professores acabam tendo dois links, dois e-mails no Teams. E aí vira uma bagunça. Então, para sair de um, para entrar no outro, então eu tenho um para tudo da Anhanguera e o outro para as aulas, então fica bagunçado. E aí o que aconteceu agora na aula de hoje? O meu e-mail do AVA não está abrindo. Então, se o e-mail do professor não está abrindo, eu entendo perfeitamente quando vocês têm problemas também, tá bom? Fiquem tranquilos em relação a isso. Mas é por isso que a gente está tendo aula por esse link hoje, tá? A tendência é não continuar esse link. E aí, o link certo será aquele do AVA, tudo bem? Assim que resolver o meu problema, eu confirmo com todos vocês.
Tudo bem se funcionar, né, professor? Porque o semestre passado a gente teve vários problemas com o link do AVA e foi bem complicado. Ele nunca funcionou. Eu sei como é na prática, tá, gente? Como eu falo, né? Eu gosto de ter essa relação horizontal com vocês e eu entendo esses problemas. Então, na pior das hipóteses, a gente vai ter esse linkzinho aqui que a gente entrou na aula de hoje, vai ter aula normal aqui, e meia hora depois da aula, a aula gravada vai estar no YouTube para todo mundo. Tudo bem? A gente já tem esse... Pelo menos aqui para a gente já tem esse plano B, né, caso o AVA dê errado, tá? E aí, se o AVA de alguém estiver dando errado, como sempre acontece, mesmo é comum acontecer, né, o representante ou algum colega de vocês pega o link lá, joga no grupo, e aí quem não está conseguindo entrar pelo AVA, entra pelo link. Pode ser? Aí ninguém fica com problema. Mais um lado bom de ter o grupo. Gente, eu quero mostrar para vocês o PEA, tá? O plano de ensino da disciplina, só para vocês terem uma ideia, para a gente conversar um pouquinho, de uma forma bem inicial aqui, sobre como vai ser o andamento da nossa disciplina. Tudo bem? Deixa eu compartilhar com vocês. Hoje eu não montei, fiquem tranquilos, tá? Hoje eu não quero começar com a aula sobre neuroanatomia. Eu quero ter essa aula introdutória para conhecer vocês, para a gente ter essa troca, para a gente ter esses combinados, para a gente arrumar certinho o sistema, como vai funcionar, grupo do WhatsApp. Então, se alguém ficou com alguma dúvida em relação a tudo isso, falem, tá bom? Porque a partir da próxima aula é aula. Beleza, professor. Então, o senhor vai mandar o link para nós, então, do WhatsApp depois, para estar entrando, ou o senhor já enviou já? O link do grupo, eu já enviei. Isso, já enviou, né? Tá bom. Já enviei. O Tércio, o Will colocou lá no grupo da sala. Ah, tá bom, Camila. Obrigado. Nada. Gente, vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim. 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 Beleza. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre cada um desses temas hoje, tá? Só para vocês entenderem do que se trata, um ou outro, tá? A ordem da disciplina, mais ou menos. E também os trabalhinhos que vocês vão ter que entregar, tá? Ao longo, claro, do semestre, tá? Não é nada para agora, não. Fiquem tranquilos. Bom, na sessão 1, tá? Na sessão 1, a gente vai falar um pouquinho sobre neurociência. Então, antes da gente ir para essa parte anatômica, aqui, ó, antes da gente ir para essa parte anatômica, a gente vai falar um pouquinho, tá, sobre o que é a neurociência, né? Então, o cérebro e o sistema nervoso humano, no contexto geral, é muito complexo. E, por ser muito complexo, a área de estudo também tem várias ênfases e várias vertentes. E também várias áreas, né? Temos estudos na neurociência que são de humanas, principalmente relacionados a comportamentos. E aí a gente vai falar de alguns estudos na neurociência que falam de comportamentos muito interessantes. Todo mundo aqui já assistiu Simpsons? Sim, já assisti. Sim. Vocês sabem que os Simpsons, né, não chove no molhado. Vocês lembram o nome do... Profecia atrás de profecia. Exatamente. Vocês lembram o nome do diretor do colégio dos Simpsons? Spencer. Skinner. Isso. Por que será? Então, essa o nome do diretor Skinner é uma homenagem aqui a um grande pesquisador, que a gente vai falar um pouquinho quando a gente vai falar aqui da história da neurociência, né? Então, estudos que o próprio Freud, tá? O outro, o pai da psicanálise, digamos assim, não sei se posso usar esse termo de pai da psicanálise, tá? Mas
um outro que estuda a neurociência na área comportamental, né, que é a área humana da neurociência. Skinner não é agradável. Brincadeira, pode. Os experimentos dele com ratos e pombos foram interessantes, né? Mas não foram tão éticos assim. Mas, enfim, existe essa área humana, né, da psicologia, da neurociência em geral, que é a parte que vocês mais aplicam ao longo do curso de vocês, né? E o curso de vocês, ele é meio considerado um curso da área de humanas por conta dessa parte comportamental. Só que a gente não pode esquecer da parte biológica do curso de vocês, que é a área de funcionalidade, né, do sistema nervoso em geral. É a parte biológica, a parte fisiológica e anatômica do sistema nervoso no contexto geral, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma discussão que hoje está muito em pauta sobre a depressão. Se a gente for levar a depressão num ponto de vista comportamental, ela é um diagnóstico. Se a gente for falar da depressão num ponto de vista biológico, é uma doença específica, né? E aí, depressão é uma doença ou uma alteração comportamental? Ou será que os dois estão interligados? As duas coisas, eu acredito. Eu acho que são as duas coisas também. Mas é fácil falar as duas coisas. As duas fazem sentido, mas e aí? Quem fica em cima do muro é gato e caco de vidro. Quero saber a opinião de vocês. É uma doença. É que tem a questão de queima os receptores, né? Serotonina, dopamina, as zinas todas. E tem também a questão comportamental, né? A questão psicológica que a pessoa está passando. Acredito eu, assim, minha opinião. Olha que interessante. A opinião das duas, olha que interessante, né? Então, as duas foram no contexto de que depressão é uma doença, né? Sim. Mas todo mundo que está em depressão, ou que diz estar em depressão, tem alteração fisiológica? Não. Como a diminuição de neurotransmissores, como é o caso que a Maísa estava falando? Eu acho que não. Nem todos, né? Porque tem alteração comportamental, certo? Tem alteração comportamental. Mas nem todos têm alteração biológica, alteração fisiológica, anatômica da coisa, né? E aí? Está ou não está em depressão? Eu acho que pode estar sim, professor. Eu acho que sim. Porque cada pessoa reage de uma forma, né? Conte-me mais. Acho que o comportamento de pessoa para pessoa, quando ela está em depressão, ela muda, professor, né? Então, eu acho que são as duas coisas que o senhor falou. Que andam sempre em conjuntos, alteração comportamental e alteração fisiológica. Isso. Bacana, bacana. Vejam como é interessante, tá? Vejam como a disciplina já começa interessante. Primeiro tema da primeira aula, do primeiro dia do ano letivo de vocês, já é um tema simples, né? Depressão. A gente já começa com um tema simples. Mas vejam que interessante, né? Então, se a gente levar a neurociência do ponto de vista mais humano, mais comportamental, qualquer alteração no comportamento que seja, obviamente, né, uma alteração patológica, é depressão. É óbvio, né? Eu tô falando no caso da depressão, tá? Não tô falando de qualquer alteração no contexto geral, tá? Mas uma alteração no comportamento em relação a isso pode ser considerada uma depressão do ponto de vista comportamental. Agora, do ponto de vista biológico, do ponto de vista fisiológico,
Se a pessoa não tem alteração nos níveis hormonais, nos níveis séricos, em geral, de neurotransmissores, não dá para falar que aquela pessoa está em estado de depressão, que ela possui a doença depressão. Porque a hora que você faz um exame bioquímico nela, por exemplo, aquilo ali não se encontra. Ou você tem o contrário também. A pessoa que tem no sistema fisiológico geral, no sistema nervoso dela, a ausência ou a diminuição abrupta de neurotransmissores, de serotonina, de dopamina, de endorfina, entre outros, só que ela não tem diferença comportamental. E aí? Tá em depressão, mas não quer dizer que é depressivo ou não? Então, tem esses pontos interessantes aqui que a gente pode discutir ao longo da disciplina. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que está em depressão, sim, professor. Qual? Qual dos casos? Qual dos exemplos? Esse último exemplo que o senhor citou. De a pessoa fazer os exames lá e não constar nada, mas ela está em depressão. Porque eu acredito que tem pessoas que ela está em depressão por algum motivo, talvez, sei lá, vamos dar um exemplo pessoal, mas ela consegue desenvolver, por exemplo, o trabalho dela, o dia a dia dela no trabalho, sem que uma coisa interfira na outra. Mas ela está em depressão. De certa forma, ela está doente. Interessante seu ponto de vista. É muito bacana esse ponto de vista. É uma coisa que a gente consegue aí detalhar bastante. Né? A pessoa que tem a patologia depressão, mas consegue conviver com ela. Enquanto, por outro lado, você tem pessoas que não têm a doença depressão, mas se sentem depressivas. Né? Eu estou falando por experiência própria, viu? Bacana, bacana. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho que também tem a questão que os neurotransmissores estarem, né, com algum problema, né, estarem a mais ou a menos, e acontecer da pessoa ter algum outro problema também, né, de saúde, sem ser a questão da depressão. Perfeito, perfeito. Né, Exatamente. Tem vários sentidos, né, da saúde que os neurotransmissores, né, quando eles não estão regulados, eles vão afetar. Você quer me falar de algum exemplo? De alguma patologia, de alguma doença que afeta, né, que diminui a receptabilidade dos neurotransmissores, mas que não é depressão? Tireoide, eu acho. O hipotireoidismo? Hipotireoidismo. E quando a gente fala de neurotransmissores relacionados a esse fator, não muito. Mas se for falar do sistema hormonal, esse está correto assim. Sim. Mas quer saber um exemplo muito, muito comum? Obesidade. É verdade. A questão da obesidade, a gente vai ver o mecanismo molecular da obesidade, do diabetes mellitus tipo 2. O diabetes tipo 2 é o clássico. É o clássico. Em como esses neurotransmissores podem estar downregulated, né? Estarem diminuídos, mas não tem um caso de alteração comportamental. Tem um caso de alteração biológica. Então, a menopausa também, professor? A menopausa também. É que a menopausa ela não faz a diminuição abrupta, né, ou o termo que a Maísa usou, que é a diminuição, né, da sensibilidade dos receptores. Porque são duas coisas diferentes, tá? Só para exemplificar. Uma coisa é você ter baixos níveis hormonais, a outra coisa é você ter níveis hormonais normais, só que esses hormônios não conseguem entrar na célula, né, por conta dos receptores. Então, tem essas diferenças. Mas a menopausa ela entra mais no caso do hipotireoidismo. Você tem um imbalance, né, um desequilíbrio hormonal, e não necessariamente na liberação de substâncias ou na sensibilidade
dos receptores. O que é um caso menos sério, né, digamos assim. Pelo menos para essa questão comportamental. É muita coisa, né? Mas tudo isso que a gente está falando, ela entra nessa partezinha aqui, ó, que a gente vai falar um pouquinho, né? Métodos de investigação. Como é que a gente faz para investigar, para avaliar tudo isso que a gente está falando? A gente tem que saber como avaliar, porque se você não tiver um método de avaliação, você não consegue dar um diagnóstico. Para ter diagnóstico, precisa ter o quê? Avaliação. Entendem? Para você falar se uma pessoa está ou não está em determinada condição, é ou não é determinada coisa, você tem que ter uma avaliação. E não é qualquer avaliação. A gente tem que se pautar na ciência. Então, tem que ser métodos cientificamente utilizados e comprovados. Aí a gente consegue fazer diagnósticos mais corretos. Entenderam? Alguém quer falar? Beleza, professor. Beleza? Sim, professor. E neuroimagem. Eu confesso que eu não sou muito craque em neuroimagem, tá? Não sou médico, mas eu acho sensacional como há exames de análise da função do encéfalo, aqueles eletros, né, exames com a touca, exames com eletrodos, exames de ressonância magnética em que você consegue avaliar por imagens a funcionalidade do encéfalo, né? E pelas imagens você consegue saber se uma pessoa tem determinada patologia ou não. Então a neuroimagem é muito, muito bacana. A gente não vai entrar tão a fundo nela, mas a gente vai falar um pouco dela sim. Tudo bem? Tudo isso na sessão 1. Aí a gente começa a disciplina, né? Aí a gente começa da parte da sessão 3. Eu vou pular a sessão 2, porque a sessão 2 quem vai falar são vocês, tá? A gente vai falar aqui a aula da sessão 3, tá? Em relação à sessão 2, um spoiler para vocês é o quê? O sistema nervoso humano, na verdade, o sistema nervoso da maioria, de todos os mamíferos, da maioria dos animais, tá? Mas especialmente dos mamíferos e do ser humano. O sistema nervoso do ser humano, quando o feto, quando o óvulo feminino ele é fecundado, né? A partir do momento em que ele é fecundado e começa o seu processo de evolução, o sistema nervoso é o primeiro a começar a se formar. Vocês sabiam disso? Antes do sistema vascular, do sistema cardíaco, do sistema muscular, do sistema renal, do sistema digestório, antes de qualquer sistema. O primeiro sistema do corpo humano que começa a ser formado em um feto é o sistema neuronal, né? Ou o sistema nervoso. Professor. Oi. Ele não se forma a partir do 3º mês? Não. Porque tem uma teoria que fala que poderia abortar desde que o bebê não tivesse sistema nervoso central. É excelente a sua pergunta, Angélica. Tem de fato essa questão, né? Eu particularmente acho interessante esse ponto de vista. Eu não vou falar que eu concordo ou que eu não concordo, mas eu acho interessante esse ponto de vista. Para quem não entendeu o que a Angélica falou, é o seguinte, né? Não vamos entrar na discussão humana sobre aborto ou não. Eu acho que nós temos as nossas, podemos em algum momento discutir isso, sim, claro, de uma forma comportamental, de uma forma científica, de uma forma respeitosa, com todos, né, com a opinião de todos, mas o que essa teoria diz o seguinte, o aborto, ele pode ou não ser liberado. Segundo essa teoria, depende, né? Depende. Até os 3 meses de vida,
essa teoria diz que o aborto pode ser liberado. Por quê? Porque se a criança, né, ou se o feto, vou falar feto, se o feto ele não tem sistema nervoso formado, né, ou em fase já de formação, aquele feto não vai sentir dor, não vai ter nenhum processo, como é que eu posso dizer, de dor, tá? Não vai ter nenhum processo de dor. Então, nenhum tipo de sofrimento, né, professor? Nenhum tipo de sofrimento, exatamente. Obrigado. Então, até os 3 meses, até esse momento, o aborto poderia ser liberado. E a partir desse momento, não. Né? Passou de 3 meses, aí o sistema nervoso já começa a ter uma robustez maior, o sistema nervoso já começa a ter os mecanismos de dor, já começa a ter mecanismos, né, de resposta, e aí a criança, o feto, sofreria no caso de aborto. Entenderam? Então essa é a lógica muito bem colocada pela Angélica. Mas será que... Pode falar, mas... Então, eu acho interessante porque é uma coisa assim que até eu tenho vontade de ir mais para frente, fazer uma pesquisa, né? O sistema nervoso, né, é o primeiro a ser ali formado, né? Quando junta células de blastócitos, vai indo, já o sistema nervoso está sendo formado. E eu acho interessante que eu acho que até antes dos 3 meses, aquele sistema nervoso ele traz lembranças, né? É uma coisa que eu tenho muita vontade de estudar, né? Eu vou matar a sua vontade agora. A sua vontade, ela vai ser saciada justamente aqui, na sessão 2. Né? Quem vai falar sobre isso na sessão 2 são vocês, tá? Então, o primeiro trabalho, né, que vocês vão fazer, mas é um trabalho bem simples, tá? Vocês não vão fazer apresentação, não vai ter nada disso, tá? É um trabalho escrito que vocês vão entregar, tá? É justamente sobre a aplicabilidade disso. Né? O sistema nervoso, ele é o primeiro, que nem vocês falaram, ele é o primeiro que começa a se formar já no ato da fecundação. Só que ele é o último a ser formado, a ficar pronto no momento do nascimento. E ainda após o nascimento. Ele é o primeiro que começa e o último que termina. Imagina se não é complexo. Muito. Agora, o que vocês vão fazer nessa sessão 2? Vocês vão escolher um tema relacionado à embriologia, né, à evolução do sistema nervoso, e vão tentar aplicar justamente esses conceitos. Eu vou passar, obviamente, os materiais de leitura para vocês, e vocês vão escolher um tema que vocês acham interessante em relação a essa aplicabilidade. Pode ser uma doença genética que afeta o sistema nervoso, como, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter. Pode ser o caso do aborto. Pode ser uma superexpressão genética, né, em relação aos gênios, em relação ao QI, se vocês quiserem abordar algo nesse sentido. Enfim, o que vocês acharem interessante. E aí vocês conseguem utilizar os conceitos da disciplina para aplicar na área que vocês gostam ou que tem curiosidade. Muito legal. Trabalho muito legal. Então, nessa sessão 2 aqui. E aí, a nossa aula, né? Porque eu falo que nós vamos começar, né, a disciplina aqui na sessão 3 da unidade 1. Porque aqui a gente começa a ver a anatomia do sistema nervoso. Quando chegar aqui, eu prometo para vocês, tá? Quando chegar aqui, eu não quero mais vocês falando a palavra cérebro. Não quero mais vocês falando a palavra cérebro. Mas vocês vão entender o porquê nessa aula. Tá? Fica aí a curiosidade. Muita gente falou cérebro, 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 cérebro. Eu não gosto muito dessa palavra. Vocês vão entender o porquê. Mas a gente começa a falar, né, sobre essa parte morfofisiológica a partir da sessão 3. E aí a gente não para mais, né? Então a gente fala
sobre cérebro, a gente fala sobre cerebelo, a gente fala sobre medula, sobre nervos cranianos, sobre tronco encefálico. Veja, por que eu não gosto da palavra, né? Porque falar cérebro, você está resumindo tudo isso aqui. Né? Você está resumindo 1 milhão de coisas, 1 bilhão de coisas. Oi. Você vai chegar a passar algum trabalho sobre depressão e ansiedade? É claro. Na verdade, depende de vocês. Eu vou explicar lá na unidade 4. Tá? Aí você volta à pergunta, Kathleen. Porque eu acho um assunto interessante, né? Excelente, excelente. Na unidade 4 você volta a sua pergunta, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Que isso. E, né, o sistema límbico. E aqui quem é fã do Freud, né, acho que vai gostar bastante de estudar o sistema límbico, né? O porquê desejamos o que desejamos, como desejamos, quanto desejamos, né, na intensidade que desejamos. Isso desde o âmbito empresarial até o âmbito sexual. Né, o que nos atrai, né, toda essa questão essa questão biológica de ativação do sistema límbico, né, também vai estar, a gente vai falar um pouquinho. E aí, na unidade 2, isso aqui, gente, veja que não sou eu que crio o PEA, tá? Não sou eu que crio o plano de ensino, tá? O plano de ensino é o que a disciplina já tem que prover para todos vocês. Tudo isso aqui que a gente falou é só da unidade 1, que a gente vai acabar em 2, 3 aulas. Bastante coisa, né? E aqui, na unidade 2, né, aqui a gente continua. Aqui é gostoso demais, né? Aqui eu sou fã. Né? Vamos falar de neurônios. Né? Neurônios, pô... eu já estava falando, eu sou absurdamente fã, né, dessas células. Porque são células totalmente diferentes de qualquer outra célula do corpo. De uma célula do músculo, do coração, do estômago, da boca, do ânus, de qualquer local. O neurônio é uma célula especial. Até porque, qual o tamanho de uma célula, vocês acham? Forem pensar em uma célula, qual o tamanho dela? Deve ser milésimo de milímetro. Milésimos de milímetros. Gostei da definição. Alguém tem ideia? Eu acho que, levando em consideração que se fala assim, que nós somos um amontoado de células, né? Eu acho que o colega tem razão, né? Ser muito pequenininha, ser uma coisa micro, né? Temos mais de 1 trilhão de células no corpo humano. Mais de 1 trilhão. Mas e aí? Todo mundo acha que as células são minúsculas? Que todas as células são minúsculas? Eu acho que às vezes pode algumas ser menores, outras um pouco maior. Não sei se todas são o mesmo padrão, né, de tamanho. Sim, excelente, excelente, excelente. O próprio óvulo, né? O próprio óvulo, se a gente for levar em consideração ser uma célula. Mas nós temos aí um neurônio, ele tem muitas variações de tamanho. Em relação à célula, a célula neuronal, ela é a mais variada, né? Ela é a mais variada de tamanho. Mas só para vocês terem noção, nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios no nosso sistema nervoso central. Imaginem o tanto de neurônios, 100 bilhões. Imagina o quanto, né, de informação o cérebro humano é capaz de armazenar, ou o sistema nervoso humano é capaz de armazenar.
nós temos essas células aqui, ó, que inclusive é o tema de estudo do meu doutorado, é justamente essas células aqui, ó, células da glia, né? Que são células bem específicas do sistema nervoso. A galera foca muito em neurônios, mas esquece das células da glia, né? E essas células aqui, elas são bem especiais também. A gente vai falar um pouquinho sobre elas, né? Mas, enfim, então, a unidade 2 é basicamente falar sobre células da glia, neurônios, como que os neurônios se conversam, digamos assim, como que uma informação sai do sistema nervoso e vai para o músculo. Por exemplo, eu estar falando português com vocês, como que sai essa informação do meu sistema nervoso, e passa essa informação. E o contrário, né? Como que uma informação ela chega da periferia e vai para o sistema nervoso central até ser armazenada. Eu estou falando, vocês estão ouvindo. Então, a informação está saindo do meu sistema nervoso central, indo para minhas células musculares da boca, né? Eu consigo emitir som falando aquilo. Essa informação, é uma informação sonora que chega ao ouvido de vocês, né? Os neurônios aferentes recebem essa informação, levam até o sistema nervoso central, e aí sim, o cérebro de vocês, a gente pode falar cérebro, ele recebe essa informação e transforma essa informação em algo que vocês conseguem compreender, que no caso é a língua portuguesa. Entenderam? Muita coisa, né? E ainda tem muita coisa no meio disso, né? Ainda tem muita coisa no meio disso tudo. Mas a gente vai falar um pouquinho disso na unidade 2. Né? E aqui a gente termina, né, só fazendo aquela... Na verdade, a gente vai começar, tá? Essa sessão 3 aqui, ela vai vir antes, tá? Porque isso aqui é a parte mais simples, tá? Que é fazer a divisão do sistema nervoso central e periférico, né? Então, nós temos essas duas divisões, sistema nervoso central e periférico. A gente vai fazer essa divisão anatômica para vocês entenderem certinho, né, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E aí, vocês podem perguntar, quando chegar nesse momento, vocês podem perguntar, professor, você está falando que o sistema nervoso, está escrito aqui, ó, que o sistema nervoso periférico, né, o sistema nervoso periférico, ele é formado por gânglios e nervos. Só que aqui o sistema nervoso periférico, ele já se torna dividido em simpático e parasimpático. O mesmo sistema, ora ele é dividido em gânglios e nervos, ora ele é dividido em parasimpático e simpático. Na verdade, ele é dividido em somático e autônomo. E o autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Olha a confusão, que se faz aqui. É só para dividir o sistema nervoso, o sistema nervoso periférico. Só para dividir o sistema nervoso periférico. Professor, uma dúvida. Uma curiosidade, na verdade, que eu não entendo no começo, né? Nós vamos ter aula no laboratório? Excelente questão. Nós vamos ter aula prática, tá? Essa questão anatômica, sempre que a gente for falar de anatomia, no geral, ela é uma parte prática, tá? Só que devido à pandemia, devido à falta de vacina, devido aos riscos que vocês mesmos estariam recorrendo ali, a gente não vai ter nessa disciplina aulas práticas, tá? Nós vamos ter, mas de forma remota. Tá? É que eu tive a oportunidade que quando eu estou bastante tempo, né, que eu parei 1 ano e meio, parei depois 1 ano, e eu era do Maria Cândida ainda. E quando eu fiz essa disciplina, no primeiro semestre, né, que eu acabei tendo que parar e fiquei de DP, era no laboratório e não eram, assim, só peças, né? Eram de verdade mesmo, corpo humano. Era muito gostoso de pegar o cérebro, abrir, mostrar o cerebelo. Então, assim, é uma coisa única, né? Uma pena, né? Assim, aí nós temos duas limitações, né? A primeira limitação é em relação à graduação em si. Hoje, o MEC já não libera mais para as faculdades de corpo humano. Só para as faculdades antigas, que já tinham corpos humanos, já trabalhavam com corpos humanos,
E tem toda a burocracia do MEC. Então, eu mesmo não tive aula na minha graduação com corpus, né? Eu não tive, porque a faculdade era nova, né, por causa do campus, e o MEC não deu essa liberação. Então, a gente só trabalhava com peça anatômica. Mas eu sempre tive muita vontade de trabalhar com o corpo humano em si, né? Eu nunca tive essa Tem oportunidade. algumas fotos, não sei se pode postar lá no grupo, né? Porque na época o professor, ele era bravo pra caramba. Ele falava, não tira foto, ele ficava bravo, né? Mas faz muito tempo, foi 2013. Aí, se puder, depois eu posto pro pessoal ver. A gente tava com meia cabeça só, porque não tinha cabeça para todo mundo. Por mim, tem muitos vídeos interessantes na internet, muitas imagens interessantes. Se vocês quiserem compartilhar, gente, pode compartilhar. O grupo do WhatsApp é feito para vocês compartilharem todas as informações em relação à disciplina. É claro, né, no âmbito da ética e da moral, né, obviamente. Tudo bem? Bem bacana. Beleza. Mas, enfim, gente, a gente acaba, né, até a prova, a gente fala só até essa unidade 2, né, só até a divisão aqui do sistema nervoso, a divisão anatômica do sistema nervoso, e depois, na unidade 3, a gente vai pegar todo o segundo bimestre, falando justamente, né, sistema nervoso simpático, parasimpático, e aí a gente vai falar sobre coisas bem específicas, né, bem específicas aqui, né. Então, comportamento sexual, fome, funcionamento do hipotálamo. Essa glândula aqui, ela se chama, o apelido dela para os íntimos é a glândula mestre do corpo. Então, ela controla, basicamente, a grande maioria das funções do corpo humano. Né? Essa glândulazinha aqui. Né? O famoso eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Né? Então, mas tá de boa. Então, a gente vai falar sobre esses temas aqui, aprendizagem, sobre mapas mentais para aprender. A gente vai falar, basicamente, a prova vai ser só da unidade 3, tá? A B2 de vocês, só da unidade 3. Então, a gente vai falar bastante disso aqui, tá? Professor? Pode falar. E vai ser falado alguma coisa sobre a glândula pineal? Vai, o tálamo. Quando a gente fala de tálamo, o tálamo é a região do encéfalo justamente de hipotálamo, hipófise e glândula pineal. Ai, que bom! Aí a gente vai falar um pouquinho dela assim. Tudo relacionado às funções dela também, né? Do hipotálamo, da hipófise, das glândulas em gerais, né? A pineal é uma delas que a gente vai falar. E como controla essas funções aqui, né? E depois a gente vai falar um pouquinho do cérebro em si, e aí sim é cérebro, aplicável à prática, né? Então, aprendizagem, emoções, inteligência, linguagem e memória. E aí, gente, nós temos aqui, né? Quem tinha me perguntado, se eu não me engano, era a Kathleen, né? Que tinha me perguntado em relação, né, a patologias, que é justamente a unidade 4. E aqui, o pé, ele traz, né, apenas, eu digo apenas entre aspas, tá? Ele traz apenas algumas patologias, né? Como a TDAH, como o TEA, né? O espectro do autismo. A questão das demências, eu não gosto desse termo, tá? Eu prefiro falar sobre distúrbios neuropsicológicos, tá? Mas eles trazem como demências, tudo bem. Mas aí a gente vai... o trabalho aqui, quem vai aplicar são vocês, mais uma vez. E aí, esse sim, vocês vão ter que apresentar em grupo, tá? Esse sim, vocês vão ter que apresentar, né, com slide, tudo bonitinho, até porque ele não vai cair na prova, né? Eu vou tirar ele da prova para que vocês façam um excelente trabalho. Então, aqui sim, né, nós teremos a apresentação de trabalho de vocês. E aí vocês vão pegar qualquer patologia que vocês queiram, obviamente patologias neurológicas, né? Óbvio, Parkinson, Alzheimer, depressão, ansiedade, distrofia muscular de Duchenne, que é, na verdade, uma patologia neural, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, que é a doença do Stephen Hawking, transtorno bipolar, déficit de atenção, hiperatividade, autismo, qualquer doença patológica, e vocês vão se debruçar sobre elas.
Então, vocês vão trabalhar com aquilo que vocês gostam, que tem curiosidade. Eu não vou fixar nada para vocês. Eu acho que essa vai ser uma parte bem bacana da disciplina. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Ninguém, gente? Eu vou fazer uma pergunta num tom de brincadeira. Pode falar. O senhor vai ensinar para a gente como acontece os esquecimentos, para que a gente não esqueça tanta informação e tanta palavra difícil? A gente vai falar um pouquinho sobre a aprendizagem, né? Agora, para evitar o esquecimento. Mas talvez, quem sabe, né? Já é um tema para o seu trabalho. O Alzheimer, que trabalha em relação, que é uma patologia severa em relação ao esquecimento. O que acontece no Alzheimer que causa a perda da memória? Então, a gente vai falar de aprendizagem, a gente vai falar de memória. Tente unir os dois na patologia do Alzheimer. Já é um tema interessante aí para o trabalho final da disciplina. É um tema interessante, mas eu quero saber sem Alzheimer. A gente vai trabalhar alguns mapas mentais durante a disciplina. Como aprender os nomes, né, que nem você falou, como simplificar a informação. Então, tem um boom de informações, como que vocês conseguem simplificar essas informações, filtrar para aquilo que é essencial e deixar subjacente as informações tangenciais, digamos assim. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, sim. Não vamos adentrar, porque cada um dos temas da disciplina são disciplinas em si, né? Mas a gente vai falar um pouco, sim. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, aqui, gente, nós temos o pé da disciplina, tá? Ele vai estar disponível logo para vocês. Eu já mandei para aprovação, assim que a Márcia autorizar, ele já fica disponível lá para vocês. Basicamente é a mesma coisa, tá, gente? Do que eu mostrei para vocês daquele outro pé, tá? Que eu fiz para vocês. Basicamente é a mesma coisa, são os mesmos temas, são todos os mesmos temas aqui que a gente vai trabalhar. O que eu queria mostrar aqui para vocês é em relação, tá, à referência bibliográfica. Então, coloquei lá para vocês, já vai ficar disponível para vocês, toda a parte das referências bibliográficas. O que eu mais gosto, tá? O livro que eu mais gosto na vida, né? Sabe aquela cite um livro que te fez chorar, né? Eu citaria esse livro aqui, né? Guyton e Hall, né? Que a gente chama para os íntimos de Guyton, que é o Tratado de Fisiologia Médica. Tem 4.000 páginas, extremamente completo, mas é claro que para essa disciplina não precisa ter as 4.000 páginas do livro, né? É só a parte que fala de sistema nervoso, que deve ser só umas 500 páginas só. Mas ele fala sobre fisiologia médica no contexto geral. É um livro super bacana, tá? Um livro já está na 13ª edição no Brasil, né? Obviamente são 2 pesquisadores de fora. Meu sonho seria conhecer o Guyton um dia, mas não é possível. Mas é um livro... Acho que todo curso da saúde deveria ter esse livro aqui, como todo estudante da saúde, na verdade, deveria ter esse livro como... Claro, né? Não quero entrar em polêmicas religiosas, mas a Bíblia da área da saúde é o Guyton. Né? E nós temos essa pesquisadora, se eu não me engano, ela é professora da USP, foi professora da USP, que é a Margarida Mello Aires. E ela tem um livro também de fisiologia que é muito voltado para o sistema nervoso. Então é um livro muito bacana também que fala aí de neurofisiologia de uma forma bem bacana. E eu trouxe outros 3 aqui na principal, que são livros de neuroanatomia, que falam aí no contexto geral sobre o encéfalo em geral, o sistema nervoso em geral em relação à parte anatômica, fala desde da divisão do sistema até as suas aplicabilidades, determinadas doenças.
Então, é bem bacana esses 3 aqui. Obviamente que o clínica é o mais aplicável de todos, e o fundamentos da neuroanatomia do consciência é o mais básico de todos em relação à anatomia. E nas referências complementares, eu trouxe para vocês alguns artigos e alguns livros que são bem interessantes, como, por exemplo, por que a gente sonha, né? E por que a gente dorme. Já pararam para pensar que para dormir você precisa fingir que você está dormindo? Se você não fingir que está dormindo, você não dorme. A gente faz muito isso com criança, né? A gente apaga a luz para fazer dormir, aí a gente fecha o olho, faz de conta que está dormindo. Isso, exatamente. Exatamente. Mas e os sonhos, né? Por que a gente sonha o que a gente sonha? Já assistiram o filme A Origem, do Leonardo DiCaprio? É sensacional, que explora bastante essa questão do sonho. Propriocepção. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho na parte fisiológica da coisa, mas sabe quando vocês colocam a mão num ferro quente, por exemplo, e atira a mão na hora? Você nem pensou que aquele ferro estava quente, você só tirou a mão bem na hora que... É o reflexo. Mas por que o reflexo ele é dessa maneira? Por que tem pessoas que têm um reflexo mais rápido e outras que não têm um reflexo rápido? Por que o envelhecimento faz a perda do reflexo? Então, seria o reflexo treinável? Existe treinamento específico para a melhora do reflexo? E o que isso levaria? Tudo isso é para a percepção. Esse livro aborda de uma forma bem bacana em relação a isso. Doenças neuromusculares. Essa aqui eu sou apaixonado para falar sobre isso. As doenças neuromusculares e a aplicabilidade neuromuscular é muito, muito, muito interessante. Seja na fisiologia em si, ou seja nos 2 extremos da fisiologia, que é doença e performance humana. Então, tem diferenças abruptas, né? Os contrários estão nesses 2, né? Quando o indivíduo tem uma doença que afeta negativamente o sistema nervoso, ou quando o indivíduo ele atinge um maior nível de funcionalidade daquele sistema, que é o caso da performance humana. Então, vocês já viram, sei lá, o Slash do Iron Maiden tocando guitarra. Como é que ele consegue tocar guitarra daquela maneira? Então, aquilo é performance, tá? Não necessariamente a performance é a performance física, tá? A gente tem a performance na questão da neurociência também. E a doença, né? Como, por exemplo, a doença muito famosa do Stephen Hawking, que é a ELA, esclerose lateral amiotrófica, que acaba com os músculos da pessoa até que os músculos respiratórios não conseguem mais exercer as suas funções e aquela pessoa ela precisa, ou ela morre ou ela entra no estado vegetativo. Então, é um tema, obviamente, né, vocês percebem que é um tema muito complexo, muito delicado, mas é um tema muito brilhante do ponto de vista científico de ser estudado. E, obviamente, né, a psicofisiologia. Não ia deixar de colocar uma referência para vocês sobre as bases fisiológicas do comportamento. Então, isso também é muito importante. Eu trouxe aqui, caso vocês queiram ler essas referências ao longo do semestre e ao longo da vida de vocês, deixei todas elas aí para vocês terem acesso. Tudo bem? Bom, gente, acabou a aula. Essa é a nossa aula de hoje. Professor, essas informações que o senhor acabou de passar para a gente, elas vão estar disponibilizadas lá no AVA, né? Vão estar disponibilizadas lá no AVA. O plano de ensino fica salvo para vocês. A aula de hoje está sendo gravada, eu vou disponibilizar para vocês no grupo do WhatsApp, vou disponibilizar o linkzinho no AVA também para vocês. Então, vai estar sempre à disposição. Tá bom, professor, obrigada. Que isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem que ser menos tímido, hein? Senão não vai dar certo a aula. Professor. Oi.
essa matéria do senhor é uma matéria pronta já, que vai ter que nem as outras no AVA ou não? Não, Priscila, né? Isso. Não, eu também fiquei sabendo hoje, viu, Priscila? Ela é uma disciplina do tipo AMP, ela não é do tipo AMI, que é o modelo institucional. Então, essa é o modelo professor. Mas eu vou disponibilizar para vocês a pré-aula com vídeos ou textos simples, mais instigativos, digamos assim. A aula que a gente vai ter, e aí ao final de cada aula eu vou passar os slides para vocês. E após a aula, que eu sempre vou dar um artigo científico. Então, para quem gosta de ciência, sempre ao final da aula eu vou dar um artigo científico que vocês podem ler em qualquer momento aí. Então, se estiver indo para o trabalho, por exemplo, no transporte, vocês podem pegar e ler o artigo. Tá bom, professor, obrigado. Que isso. Combinado. Beleza, então? Beleza. Gostaram da aula de hoje? Só um pouquinho? Muita coisa? Muito boa. Nada, Muito tranquilo. Vai ser boa. Bem interessante. Tranquilo. Beleza. Acho que dessa ninguém dorme, viu, professor? Professor. Vocês vão Essa aula aqui sonhar que eu com a tô- disciplina. É por isso que o senhor quer que a gente liga a câmera, né? Pra gente não ter perigo de dormir? Não, dormir vocês não vão, pode ter certeza. Não vai nada. Então, é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês, pela participação, viu? Obrigadão. Boa noite a todo mundo, pessoal. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, gente. Até mais. Até segunda, né? Professor, boa noite, galera. Até segunda, se Deus